Saudamos a todos os irmãos e amigos que estão conosco nessa noite, bem como os irmãos que nos assistem através da live. Tem a live aí, você que assiste ao vivo o culto nessa noite. Que Deus possa estar abençoando. Irmãos, início de ano, geralmente, nós procuramos trazer alguns assuntos, temas, para falarmos e trazer a nossa lembrança, memória, sobre Deus, mas ao mesmo tempo também sobre nós. E aí eu tenho falado em outros momentos de que nós caminhamos dentro de um propósito de Deus, Deus desejando fazer algo, mas de uma certa forma também esperando que nós tenhamos atitudes para alcançar o que nós desejamos ou o que Deus deseja. Porque Deus trabalha conosco de forma livre. Embora Ele use alguns meios, algumas situações para nos chamar a atenção, mas Ele trabalha conosco de forma livre. Você tem liberdade para dizer sim e dizer não. Agora, quando Deus diz sim, o meu não vai. E quando Deus diz não, o meu sim também não vai. Dá para você diferenciar isso? Porque Deus é soberano e a vontade dele é maior. Nem sempre é a minha vontade, mas é a vontade de Deus. Viu aquela frase que diz: a porta que Deus fecha e a porta que Deus abre? Quando Deus abençoa, mas quando Deus amaldiçoa, ou Deus traz, o castigo, ninguém livra da mão dele. Então, Deus trabalha conosco e nos deixa livres. E dentro desses temas, eu trouxe hoje para ver conosco e falar para nós sobre desafios e oportunidades. Desafios e oportunidades. Para os irmãos que acompanham, especialmente em momentos de reunião de liderança, ou os nossos textos, eu tenho dito que cada ano é, sem dúvida, um desafio para todos nós. Cada ano é um desafio. Mas, ao mesmo tempo, eu digo ser também o ano de grandes oportunidades. Oportunidades para que eu e você possamos realizar sonhos. Oportunidades para que eu e você possamos aprender, crescer e avançar no Senhor. Mas não é sem os desafios. Vai envolver, nesse contexto, riscos, lutas. Vai exigir de nós ou que eu e você saiamos do comodismo, porque às vezes nós estamos acomodados. E o desafio que surge, na verdade, é uma oportunidade. Difícil é nós enxergarmos assim, de ver no desafio a oportunidade. Mas o certo é que existem os desafios e as oportunidades. Eles não vão faltar, os desafios. Eles fazem parte da nossa vida. E superá-los nos faz mais fortes, experientes, pois a vida é cheia de desafios previsíveis e imprevisíveis. Abra sua Bíblia para Josué capítulo 1. Um exemplo, irmãos, de desafio previsível foi quando Deus falou para Josué dar continuidade como sucessor de Moisés na liderança do seu povo. Aí você tem Josué de 1 ao 6. Foi um grande desafio ou não?
um grande desafio. Às vezes, para assumir, irmãos, uma função, assumir na igreja, uma tarefa, algo que foi pedido, para muitas pessoas é um desafio. E o desafio é como uma tarefa que deve ser finalizada, uma atividade a ser executada com determinação. Refere-se aí a adversidades, provações e obstáculos. Fazem parte. No entanto, mais do que saber o que é um desafio, é preciso saber como enfrentá-lo, ou como lidar, ou reagir diante do desafio. E o que nos faz triunfar ou obter a vitória é a maneira como nós lidamos frente aos desafios. Nós podemos decidir parar, desistir, mas nós também podemos enfrentar. Mas não é enfrentar de uma forma apressada, mas com fé, coragem, ousadia, confiança em Deus, para que a gente possa obter a resposta daquilo que Deus quer para cada um de nós. Perceba o texto aí de Josué 1. Eu vou ler a partir do 6, tá bom? Você acompanha comigo? Seja forte. Eu não vou ler nem do 1 aqui que eu falei até o 6, mas eu vou ler do 6. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que sob o juramento prometi dar aos pais deles. Então somente seja o quê? Forte. Seja também corajoso. Olha aí. Agora, diante desse desafio e nessas circunstâncias, eu teria aí para o sucesso a parte de Josué também, ou dependeria só de Deus? Deus o encorajou, Deus falou para ele e disse o seguinte no versículo 5: ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida, assim como eu estive com Moisés, estarei com você, não te deixarei, não vou abandonar você. Palavras de incentivo, de encorajamento. Agora pense um pouquinho e reflita, será que Deus não diz isso para nós, na sua palavra, diante dos desafios que nós enfrentamos, que surge pelo caminho? Diz ou não diz? Eis que eu estou convosco todos os dias. Versículo 9 vai dizer, você lê comigo aí o 9. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que andares. Amém? Será que nós nos sentimos, irmãos, encorajados e incentivados numa palavra dessa? Todos nós aqui enfrentamos desafios na vida. Nós temos desafios, todos nós. Uns mais, outros menos, uns grandes, outros pequenos, mas todos nós enfrentamos desafios. E quando se trata em relação a Deus, compromisso com Deus, a obra de Deus, as coisas de Deus,
Deus às vezes está nos testando. Você nem sabe, mas Deus às vezes está lhe testando. Você está sendo desafiado. Maxwell, ele disse o seguinte, que a vida está cheia de desafios que, se aproveitados de forma criativa, transforma-se em oportunidades. Outra frase de William Arthur, ele diz o seguinte: o pessimista reclama do vento, o otimista espera que ele mude, o realista ajusta as velas. Porque Deus não nos disse que seria fácil. Mas às vezes, irmãos, nós somos pessimistas diante do desafio, diante do obstáculo, diante da dificuldade, diante da missão que Deus nos deu. E o pessimismo é um sentimento que anda na contramão daquilo que a fé pretende e realiza. E a fé está para realizar. Agora, quem realiza por nós, irmãos, quem é? É Deus. Mas o passo é nosso. Você pode olhar as várias histórias da Bíblia. Precisou anteriormente um ato de fé para que o milagre ocorresse. Porque Deus falou, e caberia então a pessoa diante do contraditório decidir se ia permanecer, se ia continuar crendo, se ia confiar, se ia se levantar, se ia obedecer ou não. Um fato muito claro para a gente associar aqui é o caso de Jairo. Diante da situação aflitiva que ele estava vivendo, ele teve dois impedimentos. Primeiro, uma mulher que chegou para pedir ajuda a Jesus, Jesus parou, tendo dito que ia com ele. Jesus parou. E aí, quando ele estava esperando Jesus para continuar, chegaram alguns da sua casa dizendo: não precisa mais incomodar o mestre, a sua filha... Olha a mensagem de Jesus, que é a nossa aqui, que a gente está tentando passar. No ouvidinho de Jairo: não temas, crê somente. Escuta esse povo não. E o pessimista é assim, irmão, negativo. Vai dar certo não, você não pode não. Coloca um balde de água fria, quando na verdade Deus está desafiando-nos a fazer mais, a ir mais longe. E diante dos obstáculos, irmãos, as reações são várias. Eu posso reagir positivamente, mas também negativamente. E o pessimismo é algo negativo. Nem sempre você vai encontrar algo positivo. Na facilidade, fácil. Se for fácil demais, tem alguma coisa errada. Lembra lá dos espias que foram espiar a terra, com a promessa de Deus, certo do que Deus iria fazer? Quando eles chegaram lá, eles disseram: não, lá tem gigantes, e começaram a botar um monte de dificuldade, e viram coisas que, sabe? E chegaram fazendo o quê? Desanimando o povo. Irmão, às vezes na igreja é assim também. Tem gente desanimando o povo. E às vezes só o estar junto, acreditando na visão, no projeto, no propósito, já ajuda um bocado. Mas tem pessoas que são pessimistas, vê dificuldade em cada oportunidade que Deus muitas vezes abre. O grande pregador Charles Spurgeon disse que muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas e obstáculos que tiveram que vencer.
E a gente canta aqui: a vitória está depois da muralha. Acredite e você vai. Se o poder de Deus está com você. Às vezes a vitória está depois da muralha, do desafio, do obstáculo. Você não vê ainda. E eu e você, nós precisamos continuar firmes. Precisamos superar os nossos medos, os traumas, as perdas, os obstáculos que surgem no caminho e que tentam nos impedir de alcançar, de conquistar e de avançar. E não culpe a Deus, porque às vezes não é culpa de Deus, somos nós mesmos. Muitas vezes na nossa incredulidade, na nossa falta de coragem. A verdade é, irmãos, que nesta vida nós estamos sujeitos às surpresas indesejáveis, a diversas circunstâncias que precisamos superar com fé e sabedoria. Às vezes, a oportunidade vem disfarçada de desafio, chega fora do planejado. No entanto, cada oportunidade aproveitada com sabedoria, critério bíblico e propósito nos coloca na frente. Vai envolver aí trabalho, esforço e querer. É preciso querer. Já viu falar do termo de boa vontade? Os anjos disseram: paz na terra, o quê? Aos homens de quê? De boa vontade. Se não for boa vontade, não tem paz não. Paz na terra aos homens de boa vontade, que querem a paz, que buscam a paz, que aceitam a paz, recebem a paz. Jesus veio, a paz. A condenação é essa, que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Tenho certeza, irmãos, que nessa hora aqui, embora ele tenha tido várias experiências, acredito que ele deve ter sido treinado, porque ele andava lado a lado de Moisés. Não foi por acaso que Josué assumiu essa função, esse desafio. Ele viu muitas coisas acontecerem, coisas boas, coisas ruins. E para ficar na pele de Moisés, quero nada. Esse povo teimoso, correndo risco de vida. Mas aí Deus convoca Josué, lhe faz um grande desafio, e ali estava então uma grande oportunidade. E como termina, irmãos, a história do livro de Josué, se você conhece, você vai ver. Ele foi até o fim. Mas eu tenho certeza que, como ele, nós também precisamos abandonar o medo e encarar os desafios. Sem grandes desafios não há grandes conquistas. Ter desafios é o que faz a vida interessante, e superá-los é o que faz a vida ter sentido. Porque senão fica algo monótono. Porque nós crescemos, aprendemos através dos desafios ou dos obstáculos que tendem a ser superados. Pensa comigo e reflita, irmãos, ante aos desafios, é necessário que venhamos refletir. Como temos encarado os desafios de nossas vidas? Como você e eu, nós temos encarado os desafios de nossa vida?
Você pode trazer por uma questão da vida cristã, do seu relacionamento com Deus, mas você pode pensar também na sua vida em família, dos desafios, sua vida profissional, os desafios. Você, na sua existência, como tem encarado os desafios? Será que o vemos como uma oportunidade para crescer e amadurecer? Ou só o vemos para reclamar, murmurar e desistir? Você vê como algo que pode nos levar ao crescimento e à vitória? Desafio? E como eu iniciei dizendo, nesse novo ano, prepare-se para lidar com os desafios, porque eles fazem parte da vida, vai ter, tem. E se cada ano é um desafio, também é um tempo de oportunidades. Então esteja preparado para as oportunidades. Porque ao mesmo tempo que o ano é um desafio, haverá oportunidades. E Deus estará trabalhando em nossas vidas. Não pense que às vezes algo que acontece é por acaso. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Eu sei que é difícil, irmão, a gente às vezes conseguir conciliar isso. Porque para alguns com Deus é tudo a mil maravilha. Mas não é. E o motivo de que muitos não estão mais se congregando talvez tenha sido por desafios que tiveram, mas não foram capazes de superar. Não que Deus não queira, não que Deus não nos ajude e auxilie nisso, mas porque nós decidimos, no nosso egoísmo, no nosso pessimismo, muitas vezes na falta de fé, nós decidimos contrariar o que Deus nos ordena. Em outras palavras, nós preferimos desobedecer. Ou não é desobedecer quando eu deixo de congregar? É ou não é? Não deixando de se congregar como é costume. Então se eu deixo, estou desobedecendo ou não? Agora, irmãos, eu não estou falando de congregar restritamente só a nós. Eu estou falando no ato de congregar-se, como diz as Escrituras. Mas se você não quer se congregar aqui, procure outro local para se congregar, mas se congregue. É bíblico. Supere os desafios. Se você é crente, entende que é membro do corpo de Cristo, você deve estar se congregando. Você pode até escolher a igreja. Eu até digo, escolha uma igreja mais fiel às Escrituras, que tem uma tradição, para que você possa estar numa igreja que prega a palavra de Deus e faz a vontade de Deus. Então é melhor, irmãos, estar preparado para uma oportunidade e não ter uma, do que ter uma oportunidade e não estar preparado. E a palavra é: supere os desafios, aproveite as oportunidades, valorize o tempo. Não deixe que as coisas
ou as circunstâncias ao nosso redor, faça você parar, desistir. Tem sido um desafio, é desafiador. Peça a Deus ajuda. E Josué, irmãos, diante desse grande desafio, ele obteve muitas oportunidades. Quer ver uma coisa que talvez eu e você nós deixamos de fazer, mas você tem oportunidade, mas você deixa de fazer. Olha aí Gálatas 6:10, por favor. Gálatas 6:10. Coloque aí. Olha o que é que diz o texto. Portanto, enquanto temos o quê? Enquanto nós temos oportunidade ou tempo, o que é que eu tenho que fazer? Façamos o bem a todos. Essa expressão todos, espera aí. Vamos lá para Romanos então, 12, a partir do 21. Se teu inimigo tiver fome, se tiver sede, isso é bem ou não é? Mas a gente se cansa, irmão, de fazer o bem. A gente se cansa, às vezes. Aliás, muitos têm se cansado. Tem a oportunidade de fazer, pode fazer, sabe fazer. Dá para fazer. Mas não faz. Aí depois diz, eu não tenho oportunidade. Ninguém me dá oportunidade. Eu não tenho espaço. Será? E às vezes Deus coloca você num desafio desse. Ninguém sabia, ninguém sabe. E você se encontrou diante de uma situação ali que Deus falou com você e é para você. Às vezes, não vou falar com fulano, não vou falar com ciclano. Você tem a condição de fazer. Enquanto tiver oportunidade, irmãos, faça o bem a todos. Não faça acepção de pessoas. O bem é para ser feito a todos. Como foi dito aqui, o irmão Vinícius falou, às vezes nem merece, mas faça, porque Deus mandou. Não é porque merece, mas porque é um ato de bem, de misericórdia, de compaixão, que não busca justificação para agir. Vamos ver Provérbios 3, 27 e 28, por favor. Provérbios 3. Provérbios 3. O 27 e o 28. Olha o que diz esse texto aí, irmãos. Para uma vida prática de fazer o bem. Não deixe de fazer o bem. Está associado com o texto de Gálatas 6:10. Não deixe de fazer o bem aos que dele precisam. Estando na sua mão o poder de fazê-lo. Não deixe. Mas nós nos fechamos em nós mesmos. E às vezes nós temos a condição, o poder de fazer, de contribuir, de cooperar, de ajudar. E a gente não faz. E às vezes o benefício, irmãos, que é requerido de nós na oportunidade de fazer o bem, necessariamente nem é para nós mesmos, mas para o outro. Não diga ao seu próximo, vá e volte mais tarde, amanhã eu darei algo para dar, se você tem isso em suas mãos, agora. E aquela famosa frase que diz, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Então hoje você pode, irmão.
Você pode vir para o culto. Você pode socorrer o irmão. Você pode perdoar, você pode abraçar, você pode amar, você pode orar pelo outro. E alguém já disse que a maior prova de amor que nós damos à pessoa é quando nós oramos por ela. Esses textos, irmãos, nos traz uma chamada, ou um chamado à ação. Um chamado à ação. Agora, quantos de nós às vezes estamos, muitas vezes, com desculpas? Porque, irmãos, quando há boa vontade, a vontade de fazer, eu não posso, mas eu sei quem pode. E eu vou lá e chamo. Só não dá para ficar sem fazer o bem. E o fazer bem, irmãos, aqui especial aos domésticos da família, a família da fé, é exatamente para com os outros irmãos que precisa. E nem sempre a necessidade é física, material, não. A necessidade, às vezes, muitas vezes, é de uma palavra, é de um ânimo, é de um encorajamento, é de um abraço, é de ficar mais junto, mais próximo, é de estar presente. Quatro e 17 de Tiago. Vai falar sobre a fé operosa, não é? A operosidade da fé, na sua praticidade. É 2 ou 4? E 17? Muito bem. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Muito bem. Olha aí, tá certo? Tá bem aplicado aí. Isso quer dizer compreensão, aprendizado, e o que nós estamos falando tem fundamento bíblico. Amém? Glória a Deus. Então a oportunidade de fazer o bem, meu irmão. E quando você faz algo pela igreja, você está fazendo pelos seus irmãos. Quando você faz algo pelos seus irmãos, você está fazendo pela igreja. Nós somos a igreja. Mas há um outro texto também que nos fala sobre o tempo. Efésios 5,16, coloca aí. A oportunidade de remir o tempo. Ou de aproveitar o tempo. Efésios 5,16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade. Porque os dias são maus. E Jesus disse em João 9,4, enquanto é dia, precisamos realizar a obra de Deus, daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Às vezes, irmãos, a gente passa a semana todinha, cumprindo a nossa agenda, os nossos interesses. Quando chega nos interesses de Deus, na agenda de Deus, o que é que a gente diz? Não tenho? Você tem tempo, você não tem é prioridade. O problema é prioridade. Não é falta de tempo. Porque se você aproveitar o tempo, você vai incluir nele também, e sabe que é necessário, as coisas espirituais, as coisas de Deus. O tempo com Deus, ou o tempo de Deus. Mas nós fazemos tudo. Vamos a vários lugares, gastamos tempos, recursos, talento, mas quando chega na hora do tempo de Deus, das coisas de Deus, do reino de Deus, parece que não é conosco. Chame outro aí, Jesus.
Chame outro aí. Outro. Chame outro aí. E Deus faz tempo que está falando com você. Lhe dando até desafios. E ao invés de você reclamar, murmurar, você vai perguntar: o que Deus está querendo de mim? Isso aqui, essa situação, essa circunstância, esse desafio, essa dificuldade, esse obstáculo, essa luta, o que é que Deus está querendo de mim? Tem sentido ou não tem? Tem propósito de Deus na minha vida ou não tem? A verdade é que o tempo passa, irmãos, e ao invés de nós avançarmos, estar melhor do que ontem, nós às vezes retrocedemos. Deixa eu falar e compartilhar para você de uma realidade. E não é que isso não possa acontecer, acontece. Até porque nós não estamos aqui como super-homens. Mas nós não estamos limitando o agir de Deus, nem estamos deixando de que nós sejamos aqueles que não conseguem, nem podem nada. Colocando tudo nas mãos de Deus. Você sabia, como igreja, que esse foi um dos anos, para início, que nós tivemos uma das maiores dificuldades com ministérios, com formação de liderança para os ministérios? O tempo vivido na fé, as experiências vividas, os desafios vividos, não aprendeu nada, não lhe fez ver mais além? E ao invés de você ter pessoas querendo, abraçando, esforçando-se, engajando-se, você ter pessoas desistindo. Ninguém disse que ia ser fácil, irmão. Não é fácil. E o tempo está aí para que a gente aproveite. É um apelo desafiador. Para nos ajudar a sair da indecisão e da paralisia. Às vezes as pessoas parecem que não sabem o que querem. Uma última palavra que eu quero mostrar dentro desse aspecto da oportunidade. Todos eles tiveram desafios, bem desafios. 2 Timóteo 4 e 2. A oportunidade para fazer o bem. Oportunidade para aproveitar o tempo. E oportunidade para pregar a palavra de Deus. 2 Timóteo 4 e 2. O que é que diz? Pregue a palavra. Seja preparado a tempo e fora de tempo. Aprenda. Corrija. Exorte com toda paciência e doutrina. Eu falei hoje na escola dominical um texto que chegou para nós, que instruía e mandava nós exortarmos uns aos outros. Exortarmos aos outros. Não é coisa só de pastor, de presbítero, de diácono. Nós precisamos exortar uns aos outros. Especialmente quando a gente vê que aquele dia se aproxima. Às vezes chegar e dar uma balançada aí em alguém que está dormindo. Para despertar, para sair de cima do muro. Está no muro, em cima do muro ainda. Se Deus é Deus, sirva. Não fique coxando entre dois caminhos, não. O nosso compromisso, em primeiro lugar, é com quem? Com Deus. A igreja é consequência disso. E o que Deus vai fazer comigo, com você e faz, é obra dele. Seja aqui ou em qualquer lugar. Você só tem que se dispor a servir.
fazer o bem, aproveitar o tempo, as oportunidades que Deus lhe dá, que Deus continua dando, e você não percebe. E você tem esse desafio, irmão, de pregar a palavra. De saber que o que conta no final é apenas aquilo que é eterno. E a palavra de Deus é eterna. É ela que nos fortalece. É ela que nos encoraja, nos anima. É ela que nos faz seguir confiando em Deus. É aproveitar a oportunidade. E aproveitar, irmãos, é o envolvimento, sabe? É o engajamento. É luta. Não é fácil. Quando você olha para Jesus, ele suportou a cruz e ele tinha algo como alvo, em vista a iminente alegria que lhe estava proposta. Seu olhar estava dirigido para o alvo. Seu prazer era cumprir a vontade de Deus, do seu Pai Celestial. Para ele o exortar fazia parte da missão. E quando nós temos dentro do nosso contexto também, irmãos, esse desafio de exortar uns aos outros, de animar uns aos outros. Quer ver um texto aqui que eu vou mostrar para a igreja? Às vezes a gente... Deixa eu só conferir aqui. Primeira Tessalonicenses. Deixa eu ver aqui o texto. 1 Tessalonicenses 5, versículo 14. Coloca aí, Jaciara. A gente já está chegando no final. 1 Tessalonicenses 5, 14. Olha a expressão aí que tem na sua Bíblia, na sua versão. Também, o que é que ele está fazendo? Exortamos. Exortamos. Ou seja, ele está exortando os irmãos, exortando a nós, a igreja do Senhor. Exortamos vocês, irmãos, a que? Faça o quê? Admoeste os que vivem de forma desordenada. É um desafio ou não é isso? Que mais? Consolem os desanimados. Tem gente desanimados aí, irmão? Tem. Pois é função sua, console. É para a igreja fazer esse trabalho. O que mais a igreja faz? Amparem os fracos, sejam pacientes com todos. Tem gente que... E agora, José, né? Paciência. Tem gente que tira do sério, né? Tira paciência. Mas para ter paciência com todos. Tenha calma. Tenha calma que Deus está agindo. Vai dar certo. Essas são, irmãos, funções da igreja. Entre nós. Porque entre nós tem fracos, tem desanimados, tem desobedientes, desordenados, que vivem fora da comunhão de Deus. E às vezes a gente está em berços esplêndidos, é assim que diz? É só no nosso comodismo. Nem para a igreja às vezes nós chegamos. E nós somos exortados assim, irmãos. E vale a pena. Porque é o Senhor que ordena. No final, você, nós vamos colher
E vamos descobrir que tudo o que eu faço, que tudo o que você faz, está fazendo em amor para Deus, em amor ao seu Salvador, ele se traduz em maravilhosos frutos. Talvez você nem veja agora, mas eles darão fruto, porque tudo é uma semeadura. Você gastar tempo com alguém, você gastar tempo com as coisas de Deus, gastar tempo com a igreja, se importar, querer ver as coisas acontecendo. Porque alguém já disse que tem aqueles que ficam vendo as coisas acontecer, tem aqueles que criticam do que está acontecendo, mas tem aqueles que fazem as coisas acontecer. São 3 tipos de pessoas: os que ficam de longe, os que ficam criticando, mas tem aqueles que estão fazendo. Não é verdade? Quem é que não sofre isso? Não é? O próprio Jesus sofreu. Mas tudo redunda em fruto que glorifica o nome de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E é isso que importa. Isso que vale